A gente já começa a política do dia com o prefeito Silvio Mendes, que se reuniu hoje com os vereadores da capital. Na pauta, o rombo bilionário nas contas do Palácio da Cidade e as medidas que vão ser adotadas pela administração para equilibrar os cofres públicos de Teresina. Acompanhe. Após denúncia do prefeito Silvio Mendes sobre o rombo de 3 bilhões de reais nas finanças da Prefeitura de Teresina, o prefeito se reuniu com vereadores para discutir a situação. O valor representa metade do orçamento municipal para este ano. Qual é a dívida verdadeira? Qual é o rombo que tem aqui? O que se sabe pela empresa que são 3 bilhões. Então ele vai explicar para a gente como que roubaram esse dinheiro da prefeitura. Porque meteram a mão. Alguém roubou aqui esse dinheiro. Desviou, deu fim. A Câmara pode reprovar as contas dos secretários e do ex-prefeito. É a função dela, ou aprovar. Aprovar ou desaprovar. Agora, se as contas forem reprovadas, aí a questão é que o Ministério Público vai investigar que fim levou esse dinheiro, quem desviou. Ao final do encontro, ficou decidido que representantes da Prefeitura devem manter um diálogo constante com a Câmara Municipal. Surgiu uma proposta que eu acho que é boa, é que a gente tenha mensalmente, pelo menos, uma conversa de gestores com a Câmara, com os vereadores, que afinal de contas eles têm uma missão de fiscalizar, de olhar para a cidade, fazer reclamações, reivindicações, é mais do que legítimo. Então nós vamos fazer reuniões periódicas, pedir que eles fizessem uma agenda, começa logo depois do dia 15 com o resultado da comissão, o que é que deve ser feito, e naturalmente depois discutir saúde, a pauta aberta, quais são os problemas e a dificuldade da saúde. E cada vereador, cada gestor, sempre que eu puder eu vou à Câmara, por que não? Um decreto já foi assinado pelo prefeito, criando uma comissão especial para analisar e propor medidas com foco no equilíbrio fiscal da Prefeitura. A Câmara tem que saber os problemas da cidade, o que é que está acontecendo. Isso ficou certo. O líder Bruno Vilarinho vai marcar a partir do dia 20 de maio. O primeiro secretário, todo dia que pode ser o Edgar, das Finanças. Ele vai lá conversar com os vereadores, falar da situação e vai ter um bate-papo aberto. Ninguém foi convocado, ninguém vai estar sendo pressionado. Não, o que eu acho que é importante nesse momento é todos nós ajudarmos na cidade. É um momento crítico, é um momento difícil. E todos os 29 vereadores têm que estar irmandados junto com o prefeito, o vice-prefeito, para que nós possamos, no momento mais próximo, ajudar a cidade. Diante do cenário crítico e para evitar prejuízos e reequilibrar as contas públicas, Silvio Mendes não descarta a possibilidade de extinguir algumas secretarias municipais. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, eu tenho a obrigação de fazer isso. Não me dá nenhum prazer. Aí a fala do prefeito Silvio Mendes, a reportagem, a reunião do encontro, do prefeito com os vereadores da capital que prometem buscar maiores informações. Você viu aí na reportagem que os secretários vão manter esse contato com os parlamentares para saber, João Magalhães, a situação financeira do município de Teresina diante desse rombo anunciado de 3 bilhões de reais, mas que o prefeito diz que pode ser ainda maior, né? Já que esses levantamentos continuam sendo feitos nas contas do município de Teresina, João. Isso mesmo, Natan, boa tarde para você, ao Ezequiel e a toda a nossa audiência. São tantas nuances em relação a esse assunto, né, do rombo, do descalabro financeiro, enfim, desse desequilíbrio nas contas da Prefeitura de Teresina, mas destacar aqui a necessidade desse diálogo que o Poder Executivo precisa ter com os vereadores, embora a gente veio ali na imagem entre os parlamentares, né, Natan e Ezequiel, que compõem essa comissão, estão parlamentares que estavam na linha de frente na gestão de Dr. Pessoa, responsável aí por esse déficit. Vereadores que comandavam SAADs, hoje SDUs, eram vereadores que tinham poder de decisão e que hoje continuam, de certa forma, atrelados à gestão, integrando essa comissão que vai acompanhar, vai descobrir o que levou a esse rombo de 3 bilhões nas contas públicas. Mas é necessário dizer, primeiro, que o prefeito Silvio Mendes acerta quando fala que é necessário ter transparência. No entanto, a Câmara precisa realmente cobrar, né, que apesar dessa situação de desequilíbrio financeiro,
a população precisa ser protegida das consequências, principalmente no que diz respeito àquelas áreas mais essenciais, como a saúde, a educação, a limpeza urbana, enfim, aquelas áreas que são sensíveis e que impactam diretamente na qualidade de vida das pessoas. É claro que também a gente não pode deixar de cobrar uma responsabilização daqueles que levaram a essa situação financeira. A gente pontuou aqui ontem, um rombo de 3 bilhões de reais, ele não é gerado da noite para o dia, e nem também só por uma pessoa. Pode ter certeza que é o resultado, né, de uma série de ilegalidades que foram feitas de forma recorrente, e aí a gente lembra, né, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, dos próprios vereadores que têm como principal obrigação fiscalizar. Cadê esse pessoal, né, na última gestão que deixou a situação chegar a esse ponto? Então, são muitas nuances que precisam ser levantadas e discutidas em torno desse desequilíbrio financeiro, mas o mais importante, o desequilíbrio financeiro existe? Existe, mas ele não pode afetar aquilo que é mais básico e que é mais sensível à população. A gente está falando de saúde, educação, a infraestrutura urbana e principalmente também a questão do transporte público. Você que esteve por lá também nessa reunião, acompanhou aí, inclusive, o momento em que os vereadores receberam essas informações, receberam cópias dos dados levantados pelo Palácio da Cidade. Qual a tendência a partir de agora, Ezequiel, principalmente da atuação da Câmara Municipal, diante desse cenário apresentado pelo prefeito Silvio Mendes? Boa tarde a você, João. Boa tarde também a todos também que nos acompanham. As informações que apuramos e até mesmo ali confirmadas pelo prefeito Silvio Mendes é que a partir de agora a Câmara Municipal de Teresina, juntamente, claro, com todos os seus vereadores, deverão ter reuniões mensais com o prefeito Silvio Mendes, justamente para quê? Para fazer um detalhamento e principalmente esse acompanhamento melhor das contas públicas, das finanças municipais da cidade de Teresina. A primeira reunião, essa que aconteceu hoje, na manhã de hoje, foi apenas ali para dar um parecer geral acerca desse rombo bilionário informado pelo prefeito Silvio Mendes. Mas a partir do próximo dia 15 de maio, deverão então acontecer mensalmente essas reuniões. Silvio Mendes afirmou que até o dia 15 de maio deverá então ser elaborado um documento justamente em razão de trabalhos a quais estão sendo organizados por uma nova comissão especial, a qual foi então instituída no Diário Oficial da cidade de Teresina na edição de ontem. Então, a partir desse documento, a qual vai ser elaborado nos próximos dias, e aí a partir do dia 15 de maio terá então novas reuniões. Mas é muito salutar essa atitude do prefeito Silvio Mendes, justamente nesse sentido de que, além, claro, do Legislativo Municipal ajudar na criação das leis, outras propostas, mas também de auxiliar nessa fiscalização. E então o prefeito Silvio Mendes, apesar desse rombo bilionário, ele também chamou para si toda isso que está acontecendo. Então, no caso, ele quer que os vereadores da cidade de Teresina não auxiliem apenas na questão da criação das leis, mas também nessa fiscalização das contas públicas municipais. Então, creio eu que a partir de agora, mensalmente terão essas reuniões e aí sim deverão ser realizadas essas análises do que está sendo elaborado pelo prefeito Silvio Mendes, que é de quê? Desse corte de gastos, e justamente os vereadores vão auxiliar nisso para saber se realmente a prefeitura está fazendo esse corte de gastos e também em como a prefeitura pode propor outras soluções e também alternativas para ajudar no equilíbrio fiscal da prefeitura de Teresina. Bom, só um comentário rápido aqui que eu quero fazer é que importante a atuação da Câmara Municipal, apesar de chegar um pouco tardia, né? No ano passado, durante a gestão passada, não havia muito essa preocupação. É importante que a Câmara Municipal também pressione pela responsabilização, principalmente de quem fez parte da gestão passada e que, porventura, tenha cometido alguma irregularidade dentro desse espectro aí de 3 bilhões de reais de dívidas, viu? Vamos torcer para que a Câmara faça aí convocações também para explicar os ex-gestores. O secretário de Finanças da gestão de Dr. Pessoa, Danilo Bezerra, foi convocado pelo menos 4 vezes, não compareceu. Quem sabe agora, diante desse cenário, a Câmara consiga pressionar para que os ex-gestores também deem explicações. É algo regimental, algo que a Câmara tem essa prerrogativa de convocar. Mesmo fora do exercício do cargo, os ex-gestores, quem ocupou um cargo público, pode ser sim convocado
para dar explicações.